Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias do dia. Como sempre, aí, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? E também, amanhã é dia de jogo do Vascão. Hoje a rodada tá cheia de jogo importante. Eu vou trazer para vocês mais detalhes daqui a pouquinho. E tu que curte uma aposta esportiva, vai de um xBet, cara, é a maior do mundo. Eles pagam rápido e pagam muito bem. Tem Brasileirão, Série A, Série B. Hoje o Atlético Mineiro joga pela Libertadores. Você também pode fazer uma apostinha. Vem para um xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, o Vascão da Gama pode assumir a liderança provisória nesta rodada. E diria até que já amanhã. Vou trazer para vocês detalhes importantes. E hoje, terça-feira, prepara o secador que tem muito jogo que interessa a gente. Os principais jogos que nos interessam, todos ocorrerão hoje. Se liga nos jogos de hoje. Às 7 horas da noite, o Bahia vai fora de casa jogar contra a equipe do Brusque. O Bahia hoje é o terceiro colocado e o Vasco já abriu 5 pontos da equipe baiana. Em caso de tropeço aí da equipe do Bahia e uma nova vitória do Vasco contra o Novo Horizontino fora de casa, o Vasco pode ampliar essa distância aí para 6 ou até 8 pontos. Beleza? Um outro jogo também que muito nos interessa, também às 7 horas da noite. O Grêmio recebe o Londrina dentro de casa. Londrina que deu-lhe um suador no Vasco. O Vasco teve que suar sangue lá, lá no Paraná para poder ganhar da equipe azul e branca. E esse jogo vai acontecer na Arena do Grêmio. Grêmio que vem pressionado aí na última rodada. Nos últimos 3 jogos aí, 2 empates e 1 vitória, conseguiu se manter no G4 pelo tropeço do Sport e das equipes que estavam mais ali abaixo, mas agora jogando em seus domínios. O Grêmio também com a faca no pescoço aí, e é um jogo que muito nos interessa também. O Grêmio hoje tem 22 pontos, 8 pontos a menos que o Vasco da Gama e é o quarto colocado. Essa galera aí tropeçando e a gente ganhando, maravilha, vamos só abrindo ponto. E o jogo-chave desta terça-feira vai acontecer às 21h30, famoso aí 9h30 da noite. O Cruzeirão cabuloso recebe lá no Mineirão o Sport Clube do Recife. E aí a gente sabe que em caso de vitória do Vasco, o Vasco vai abrir ainda mais pontos de qualquer uma das duas equipes. Se o jogo acabar empatado, o Vasco abre 2 pontos das duas equipes. E se alguma equipe sair vencedora, o Vasco abre 3 pontos da equipe que perder em caso aí de vitória do Vasco contra o Novo Horizontino amanhã. E o pulo do gato tá aí. Por quê? Caso o Cruzeiro empate esse jogo e o Vasco vença o Novo Horizontino amanhã, o Vasco é líder do campeonato de maneira provisória. Em caso de empate do Cruzeiro, ele vai a 32, o Vasco vencendo vai a 33. O melhor dos cenários seria uma vitória do Sport e já lhes explico por quê. Porque o Vasco poderia torcer para pegar a liderança definitiva na próxima rodada. Lembrando que dia 5 de julho, na terça-feira da semana que vem, a equipe do Cruzeiro vai realizar um jogo atrasado. Na rodada passada, em virtude aí da questão da Copa do Brasil, o jogo entre Cruzeiro e Londrina não foi realizado. Essa rodada atrasada será disputada na próxima terça-feira, beleza? Se o Cruzeiro empatar hoje, por exemplo, se o Cruzeiro empatar hoje, por exemplo, com a equipe do Sport no Mineirão, e na terça que vem, fora de casa contra o Ituano, ele também empatar, ele mantém a liderança dele aí de qualquer jeito. Porque o Cruzeiro com esses 2 pontos chega a 33, o Vasco vencendo amanhã o Novo Horizontino também chega a 33, mas o Vasco já tem 6 empates. E o Cruzeiro até que só tem 1 empate, empatando os 2 jogos, ali chega ao seu terceiro empate e fica com 10 vitórias e o Vasco 9. Então é por isso que a gente precisa que pelo menos um desses 2 jogos ele perca. Se puder perder os 2 jogos, melhor. Aí no outro jogo a gente pode até lidar aí com um empate. O Cruzeiro só não pode ganhar o jogo. Então podemos assumir a liderança já amanhã. Então, secadorzaço ligado aí para cima da equipe do Cruzeiro. Lembrando também que vai que o Vasco tropeça amanhã, então o melhor dos cenários realmente é o empate, porque uma das duas equipes vencendo, se o Vasco tropeçar
amanhã fora de casa contra o Novo Horizontino, alguma dessas equipes tira ponto do Vasco. Beleza? Bom, vamos seguir, olha... Minha torcida é um esculacho, sou o terror do Rio, eu sou da Força Jovem Vasco. Já era, irmão. Todos os ingressos esgotados. Em 5 horas de venda de ingresso, a torcida do Vasco limpou tudo. 60 mil ingressos foram colocados à venda. Eles não liberam mais ingresso, aquele rolo todo, para não bater o recorde do estádio, blá, 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 blá. Vocês já sabem, mas 60 mil aí, ó. Limpamos, varremos tudo. E a parada é a seguinte, cara. O Flamengo foi à justiça e tá tentando melar o jogo contra a equipe do Vasco. E eu vou trazer para vocês detalhes importantes do companheiro Bruno Braz da UOL. Mandar um abraço pro Bruno, ele esteve no CT ontem. Cara que faz um trabalho brilhante. Eu vou trazer para vocês detalhes aqui e parece piada, mas não. O negócio tá feio no bastidor. Se liga aí, ó. Enquanto a justiça não dá uma resposta ao agravo de instrumento do Flamengo solicitando o cancelamento da transferência do jogo entre Vasco e Sport para o Maracanã, o Cruz Maltino se antecipou e apresentou contrarrazões ao tribunal, citando o fato de milhares de ingressos já terem sido vendidos para a partida que está marcada para este domingo às 4 da tarde. O documento assinado pelo escritório Andrade Figueira Advogados, que defende o clube vascaíno, destaca que já foram vendidos mais ingressos do que a capacidade de São Januário e avalia que a reforma da decisão a que levaria uma situação de enorme instabilidade jurídica e inegável prejuízo aos milhares de consumidores e torcedores. Na peça é citado que mais de 30 mil ingressos já foram vendidos, mas os números atuais já chegam a 45 mil. A matéria está defasada, já esgotaram todos os ingressos. Isso foi na hora que o Vasco abriu a petição, beleza? Com os setores sul, leste, oeste, inferior já ter sido esgotado. De novo, está atrasado, já foi esgotado tudo. Em outro trecho, os advogados citam a teoria do fato consumado. Ademais, aplica-se que a teoria do fato consumado utilizado pelo próprio Flamengo no âmbito do processo em que se discute as últimas eleições do clube, haja vista que, na esteira do já decidido por este Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, aplicando a teoria do fato consumado, tem proclamado que os fatos jurídicos consolidados pelo discurso de tempo devem ser respeitados, sob pena de vulnerar a segurança jurídica e de causa à parte desnecessário prejuízo. O Vasco alega aqui que o fato já está consumado, os ingressos já foram colocados à venda e isso aí, né, vai trazer maiores prejuízos. E o próprio Flamengo se alegou dessa situação de fato consumado para algumas outras situações. Então acompanha na linha de raciocínio? Vamos lá. O juiz Alessandro Oliveira Félix, da 51ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi quem deu ontem a determinação para que o Vasco realizasse a partida contra o Sport no Maracanã neste domingo, após o consórcio aplicar um veto ao Cruz Maltino. Na manhã de hoje, porém, o Flamengo entrou com um agravo de instrumento contra a decisão e agora aguarda a resolução. No trecho, advogados do Vasco ressaltam sobre a questão da venda de ingressos já realizada. A reforma da decisão levaria a uma situação de enorme estabilidade jurídica e inegável prejuízo a milhares de consumidores. E tivemos atualizações do caso e agora curtinho para encerrar. O Flamengo alegou o seguinte, meus amigos, já em cima da petição do Vasco, rir para não chorar. Eles alegam que os sócios do Vasco não pagaram um centavo pelos ingressos e por isso esse argumento de já ter vendido à época, na hora da petição, 30 mil ingressos, esse argumento do Vasco não vale. Os caras não pagaram nem um centavo pelo ingresso, só cancela o ingresso, a venda aí, vai para São Januário e se vira como é que vocês vão fazer. Vou trazer mais detalhes para vocês aqui do que apurou o companheiro Bruno Braz da UOL. Advogados do Flamengo entraram com petição após o Vasco alertar sobre os milhares de ingressos vendidos. Olha a justificativa deles aqui, ó. Vamos lá. No documento, porém, os advogados rubro-negros apresentam uma justificativa que carece de veracidade, quando dizem que os sócios torcedores do Vasco não pagaram um centavo pelos ingressos adquiridos, dizem os advogados. Tendo em vista que a aquisição de ingressos pelos sócios do Vasco não envolve o pagamento de qualquer valor, mas tão somente confere garantia àqueles que poderão ir à partida de futebol, salta aos olhos que, ao contrário do que alega o Vasco da Gama,
a reforma da decisão agravada não causaria prejuízo. E prossegue. Isso aqui é o argumento dos advogados do Flamengo, tá? E mais, apesar da venda de ingressos, não há que se falar em irreversibilidade da medida deferida pelo ministrado juiz, ao qual, uma vez, nenhum sócio torcedor do Vasco gastou um centavo sequer até o momento. De modo que, caso concedido efeito suspensivo ao recurso, bastará a recolocação desses consumidores, o que não demanda qualquer dificuldade. Os caras acham que torcedor é palhaço, né? Mas vamos lá. Onde fica o equívoco da desinformação? E o próprio companheiro Bruno Braz da UOL refutou esse argumento do Flamengo, que é esdrúxulo, né? Eu já vou dizer que concordo com ele, mas vou ler o argumento do Bruno Braz. A grande maioria dos sócios torcedores do Vasco não possui o plano que garante o check-in e ingresso 100%, que é esse plano aqui que eu tenho. Tá vendo? Eu, por exemplo, eu só faço check-in. O meu plano era aquele plano antigo de R$ 69,90, houve reajuste agora, foi para R$ 84,99, eu só faço check-in. Mas isso é uma minoria dos sócios que tem. A maioria da galera tem aqueles outros planos que dão desconto a 50%, 70%, outros nem isso. Vamos lá. A grande maioria possui os planos mais baixos, que dão descontos de ingresso que valem entre 50% e 70%. Logo, é inverídico, lê-se, é mentira, que os sócios torcedores não pagaram um centavo sequer. Veja bem, antes que seja apedrejado, não estou fazendo um juízo de valor, apenas trazendo à tona a realidade dos fatos. E o Superior Tribunal que comprarem e pagaram, os sócios torcedores, desculpa, que compraram e pagaram, pode vir aqui comprovar. Então, estou concordando com o companheiro Bruno Braz aqui. No meu caso e alguns outros torcedores, que é uma fatia menor, a gente só faz o check-in, realmente. Mas tem uma galera que são dos planos inferiores, que tem desconto de 50%, 70% e até descontos menores, e tem os ratings ali mais baixos na hora de comprar. Então, meu amigo, os caras mentem, alegam, usam fatos esdrúxulos, como, por exemplo, não pode ter jogo no intervalo de 24 horas, quando o Flamengo e o Fluminense já fazem isso. O máximo de limite de jogos no estádio são 10, e no mês agora tiveram 9, o jogo com o Vasco seria exatamente o 10º. Então assim, os caras mentem o tempo inteiro para tentar fazer aquilo que eles querem. E um dirigente do Flamengo, essa semana, falou assim, nossa, nós caímos no Arapuca, por que nós deixamos o jogo contra o Cruzeiro? A gente liberou e agora os caras vão querer jogar aqui todo jogo. Enfim, galera, eu tô aguardando a cena dos próximos capítulos, acredito eu, que a justiça não vai dar causa ganha ao Flamengo, apesar da petição vai ser mantido, já esgotaram todos os ingressos. Mas se tratando de justiça, a gente sabe que é igual o bumbum de neném, né? E por sinal, o vascaíno está acostumado a ver decisões do clube na justiça, então vocês sabem que nem sempre aquilo que a galera acha que vai dar, dá, né? Normalmente no Vasco é até o contrário, tu acha que vai dar uma parada da outra. Enfim, vamos aguardar. É isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento que em volta mais, tamo junto, valeu!